Olá, eu sou o Levi Boechat e você está no meu canal do YouTube. Hoje a gente vai comentar um pouquinho a respeito das ideologias e da fé cristã. Há uma relação entre essas duas que nem sempre dá muito certo. Para falar disso, eu quero contrastar um pouco o posicionamento de duas pessoas que cada um à sua maneira, na minha opinião, manifestam o mesmo erro, mesmo estando em dois lados assim bastante diferentes. O vereador de Belo Horizonte, Minas Gerais, Nicolas Ferreira, representante da direita, e o cantor Leonardo Gonçalves, agora assumidamente à esquerda. Pois bem, por que eu escolhi esses dois nomes assim? Porque os posicionamentos que eles dão, na minha perspectiva, são reveladores para a gente entender um pouco sobre como a fé cristã, como os postulados da fé cristã, como os ensinamentos da fé cristã, podem, quando ganham o mundo fora da igreja, inspirar posicionamentos bastante diferentes. Nos últimos dias a gente tem visto alguns tweets do Leonardo Gonçalves, por exemplo, comentando a respeito da familiaridade que ele enxerga entre as ideias da esquerda e da sua profissão de fé cristã. Da mesma forma, o Nicolas Ferreira, que foi eleito nessa última eleição, é um defensor da familiaridade entre a direita e o cristianismo. O que eu vejo nesses dois exemplos é a ideia de que a coerência para com a fé cristã vai gerar um tipo de ética que necessariamente se alinha a uma ideologia política do momento. E cada um vai ter a sua justificativa para isso. Pessoas que pensam como Leonardo Gonçalves vão levar em consideração, por exemplo, todo o profetismo do Antigo Testamento e vão enxergar nele elementos que são muito fortes para fazer críticas sociais, para compreender que a injustiça, que a desassistência aos mais pobres são pecados perante Deus. E ele não está errado nisso. Da mesma forma, pessoas como Nicolas Ferreira vão encontrar na direita algumas pautas que ressaltam visões cristãs importantes, como a questão da sacralidade da vida, sendo contra o aborto e contra a eutanásia, e também vão ter uma leitura ali sobre os padrões de sexo, ou como ficou mais famoso dizer hoje, de gênero, como sendo baseados não numa ética situacional que surge e desvanece depois de algum tempo, mas na Escritura. Ele também está certo a seu modo. Mas veja bem, se esses dois lados que são extremos parecem estar certos em algumas pautas, como é que a gente leva em consideração o fato deles serem tão diferentes? Ou como é que a gente pode harmonizar isso? Será que tem um outro lado, uma outra possibilidade para enxergar esse fenômeno? Eu acredito que sim. E a minha resposta, ela vai encontrar um tipo de posicionamento diferente da que ambos propõem. O que a gente precisa entender é que, assim como eles estão certos quando enxergam alguns pontos da realidade, eles certamente erram quando a gente considera o todo das ideias defendidas. Existe um livro que eu acho que traz algumas contribuições importantes para esse assunto de hoje, que é O Cristão em uma Sociedade Não Cristã, do John Stott, que era um pastor anglicano. Esse livro foi traduzido para português, a edição mais recente, expandida dele em 2009 pela Thomas Nelson, e lá na página 36 a gente lê o seguinte: existe, é claro, um perigo real de politização do Evangelho, que é a identificação da fé cristã como um programa político. Isso é errado por duas razões. A primeira é que isso ignora a preocupação primária da fé cristã, que é amar a Deus, o primeiro e maior mandamento. Amar o próximo, como a nós mesmos, também é importante, e os dois aspectos andam juntos. A segunda razão é que no mundo caído, nenhum programa político pode reivindicar ser a expressão da vontade de Deus. O que as ideologias e, consequentemente, os cristãos que aderem a elas acabam fazendo muitas vezes é depositar um tipo de esperança nessas ideias como se elas fossem resolver o problema total da existência. Quando isso não acontece,
Você também tem uma outra possibilidade, que é o de enxergar nessa ideologia a visão que Deus propõe para o todo da existência. A gente deveria ser um pouco mais cético em relação a isso, porque entregar-se à ideia formulada por seres humanos deveria exigir um pouco mais de humildade para a gente compreender que nem tudo o que a gente pensa consegue abarcar a existência. Com isso aqui, eu não quero dizer que as ideologias assim elas estejam também num nível de igualdade em que todas elas são mais ou todas são boas. É possível que a gente estabeleça um nível de maior e menor familiaridade entre as ideias e uma visão cristã do mundo. Isso é possível, isso é legítimo. O que a gente não pode é transformar essa familiaridade, que vai considerar semelhanças e distinções, com a adesão a um pacote. A gente tem que encontrar sabedoria e equilíbrio e entender que as ideias políticas vão representar sempre em maior ou em menor nível a articulação de uma ética cristã. Ao nos identificarmos com a política, nós temos que ter o cuidado de compreender que, na realidade, nós assumimos uma posição nessa esfera, nesse espaço do mundo, não para defender ideologias, mas para articular uma ética cristã que melhor se harmonize com os valores que nós professamos. O que isso faz em nosso favor? Nos livra da possibilidade de nós idolatrarmos ideias e indivíduos. Quando a gente lida com a política como sendo uma área em que a cosmovisão cristã é importante para que nós nos guiemos, a gente vai evitar personalismos e a gente vai evitar também uma postura de beligerância no apoio a ideias e no combate a pessoas. O John Stott vai trazer um outro argumento, agora na página 43 do mesmo livro, que eu acho muito interessante e bem articulado e quero compartilhar com você. Ele diz assim: os cristãos devem ter o cuidado de não batizar qualquer ideologia política, de direita, de esquerda ou de centro, como se ela detivesse monopólio de verdade e bondade. No melhor dos casos, uma ideologia e o seu programa são apenas uma aproximação à vontade e ao propósito de Deus. Os partidos que se rotulam explicitamente cristãos também precisam estar cientes disso. Fato é que cristãos podem ser encontrados na maioria dos partidos políticos e conseguem defender sua afiliação com base cristã consciente. Assim, em termos excessivamente simplistas, duas das principais ideologias políticas nas sociedades ocidentais apelam aos cristãos por razões diferentes. O capitalismo atrai porque encoraja a iniciativa e o empreendimento humano individual, mas também repele, porque parece não se importar com o fato de que os fracos sucumbem à competição feroz que ele gera. O socialismo, por sua vez, agrada, porque nutre uma grande compaixão pelos pobres e fracos, mas também repele, porque parece não se importar quando a iniciativa e o empreendimento individual são esmagados pelo grande governo que ele gera. Cada um atrai porque ressalta uma verdade sobre os seres humanos, ou a necessidade de dar espaço às habilidades criativas, ou a necessidade de protegê-los da injustiça. Cada um repele porque não contempla com a mesma seriedade a verdade complementar. Ambos podem ser libertadores, ambos podem também ser opressivos. O que eu acho interessante nesse texto é que ele consegue revelar pontos positivos e negativos, partindo de uma perspectiva cristã a respeito das ideologias, inclusive aquelas cuja origem é bastante anticristã, como quando a gente vai levar em consideração ali as ideias mais marxistas. As ideologias, portanto, guardam anseios que são legítimos. O problema é que elas não conseguem lidar com a totalidade dos problemas da experiência humana. Nesse sentido, é libertador quando cristãos que leem a existência através da Escritura não se adequam dentro dos seus princípios. Por quê? Porque eles não são suficientes
para dar conta de tudo o que a existência humana, de todos os problemas que o pecado gera na nossa sociedade. Eu acredito que a principal lição que a gente pode extrair disso é a ideia de que nós precisamos ter mais cuidado ao, por adesão a algumas pautas, determinar que estamos na ideologia correta e fazermos isso de uma forma que demoniza o outro. Da mesma forma, é importante a gente pensar que a única maneira de nós encontrarmos segurança contra essa leitura totalizante que as ideologias promovem é a gente ter uma ética cristã bem desenvolvida. Isso vale, meus amigos, para os dois lados. O cristão não deve se entregar com muito afã, com muita sede ao pote, a nenhuma ideia. Eu consigo, sem nenhuma dificuldade, ter a opinião de que há, de fato, algumas ideias que estão mais harmonizadas com o Evangelho do que outras. Entretanto, isso não me faz um militante de nenhuma delas. Por quê? O meu compromisso não está com esse pensamento, mas está em algo superior, que é a teologia cristã, revelada através da Escritura, que causa implicações positivas para o mundo. É perfeitamente possível que cristãos discordem sobre o tamanho da participação do Estado na economia. Ao mesmo tempo, é muito difícil que cristãos discordem sobre questões relativas à bioética. O problema é que, na atualidade, se tornou muito comum pegar um exemplo que eu mesmo considero negativo, como falei antes, do Leonardo Gonçalves, e ao mesmo tempo ver uma defesa de uma ideologia política como a que o Nicolas Ferreira promove e achar que um está muito mal e o outro está muito bem. Enquanto os dois, cada um à sua forma, está vendendo a fé cristã a um tipo de ideologia que passa, ou a um tipo de governo que nem representa tão bem o todo do que a fé cristã pode representar num mundo com muitos problemas. O outro risco e o outro problema que essa leitura ideológica traz é que faz com que nós sejamos insensíveis para algum lado da verdade quando nós aderimos a algum lado dessas ideias. Uma pessoa mais à direita pode defender, por exemplo, o criacionismo em termos da Terra Jovem em 7 dias e, ao mesmo tempo, defender um tipo de liberalismo que faz com que pessoas mais pobres sejam colocadas numa posição de darwinismo social muito ruim. Ao mesmo tempo, alguém preocupado com a condição do pobre e que enxerga o Estado como um motor social para a promoção dessas classes em maior necessidade, pode acabar sendo, assim, extremamente relativista no que vai dizer respeito ao aborto, quando esse vira um argumento de prosperidade material para essas pessoas. Para um cristão, me parece que nenhuma dessas posições é válida. O que a gente deve ter, então, minha gente, é menos ansiedade por defender ideologias e tentar torná-las compatíveis à fé cristã. A nossa profissão de fé é maior do que as visões que as ideologias podem trazer para a existência. A gente não deve estar preocupado em trazer uma bandeira ideológica para a fé, mas, de uma forma mais sábia, fazer escolhas que expressem melhor aquilo que nós cremos. A participação legitimamente da fé cristã não vai levar em consideração as ideologias como um tipo de dogma, como um tipo de credo. Esse apego, a gente tem as razões da nossa esperança e não as ideias deste mundo. Espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida e o meu desejo sincero para você é que o seu coração esteja, como vai dizer o apóstolo João, no final de uma das suas epístolas, livre dos ídolos. Que você seja livre para avaliar melhor a realidade da forma que ela se apresenta e não escravo de ideologias, políticos e visões que vêm e vão, passam e não representam o todo do que a sua fé, quando bem articulada numa ética coerente, pode fazer. Se você gostou desse material,
se inscreva e curta esse vídeo, compartilha também com seus amigos. Aqui no canal nós temos vários outros materiais que podem também ser úteis para você e estão aí à disposição. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.